Pessoal, tudo bem? Aqui é o Levi e eu vim fazer esta questão aqui da Mackenzie de São Paulo de estequiometria para vocês. Bom, primeiramente vamos fazer a questão. Temos aí essa reação da combustão do metano e ele vai gerar o gás CO2 e água, certo? O volume de CO2 medido a 27 graus Celsius e 1 atm produzido na combustão de 960 gramas de metano é... Ok, primeiramente vamos analisar essa reação, certo? A primeira coisa que podemos perceber é que ela já está balanceada. A primeira coisa quando temos uma equação assim, uma reação assim, é perceber se ela já está balanceada. Como essa questão já deu os coeficientes aqui já estabelecidos, significa que ela já foi balanceada, então não precisamos balancear ela, certo? Ok, agora o próximo passo é nós analisarmos sobre quais substâncias estamos lidando. Primeiro passo aqui, ele está falando sobre o volume de CO2 gerado a partir de 960 gramas da combustão do metano, certo? Bom, então o metano é o CH4 e o CO2 é o gás carbônico CO2. Então estamos tendo isso. Primeiramente, vamos fazer a proporção entre ele entre mols para podermos lidar melhor com essa questão, certo? Aqui a gente está dizendo, está implícito. Porém, aqui temos 1 mol e aqui, de maneira igual, também temos 1 mol. Logo, 1 mol de CH4 está para 1 mol de CO2, certo? Tudo bem. Agora, pela propriedade da massa molar, nós vamos observar aqui agora quantos mols nós temos em 960 gramas de metano para poder dar prosseguimento nessa questão e saber quantos mols de CO2 nós temos, certo? Pronto. 960 nós vamos dividir pela massa molar do metano, CH4, que no caso são 16,4 gramas. Nem sempre as provas vão dar esse valor já na questão, certo? Mas para nós calcularmos a massa molar, é muito simples. Temos aqui o CH4 e é só a gente calcular a massa de cada um. Logo, se a questão não der essa massa molar já pronta na questão, ela vai ter que informar a massa molar de cada um destes elementos. O carbono, por exemplo, é 12 e a do hidrogênio é 1. Logo, aqui nós temos 12 mais 4 vezes o valor da massa molar do hidrogênio, que é 16, que foi o valor que foi previamente informado aqui na questão, certo? Bom, tudo bem. Depois de explicado isso, agora vamos retornar aqui. 960 nós vamos dividir pela quantidade de massa molar. Logo, obteremos a quantidade em mols que nós temos no metano. Por 16. Vamos separar aqui. 16 vezes 6 igual a 96. Sobra esse zero e a gente leva ele para cá. Temos então 60 mols de CH4, certo? Pela estequiometria, aqui nós temos 60 e para cá nós também teremos 60 mols de CO2. Aqui são 60 mols de CH4, certo? Como é 1 para 1, também será 60 para 60. De maneira idêntica, se aqui fosse 1 para 2, por exemplo, aqui seria 60 e aqui seria 120, e assim em diante. Logo, vamos seguir. Nós temos 60 mols de CO2. Pronto. O próximo passo lógico seríamos nós fazer essa conversão. Em condições normais, que são chamadas CNTP, 1 mol de qualquer gás seria 22,4 litros. Porém, eu deixei até separado aqui embaixo para vocês, temos que saber que isso são apenas nas condições normais de temperatura e pressão, a 0 graus Celsius, ou seja, 273 Kelvin. Nesse caso, a questão nos informou uma coisa muito importante que eu até sinalizei antes. 27 graus a 1 atm. Então, nós não podemos presumir que são 22,4 litros para 1 mol. Qual é o próximo passo, então? Nós temos que refazer a equação de Clapeyron. É PV igual a nRT. Esse R é essa constante universal aqui, certo? Esse valorzinho. Tem vários nomes. Aqui nós poderíamos
falar várias estratégias, mas a mais simples é: por você, nunca rezei tanto. Para você aí que também é da vida vadia, vida boêmia, nós podemos também dizer: puta velha, nunca rejeita tarado, certo? O que você preferir. Aqui nós vamos ter uma sinalizaçãozinha bem simples, certo? Pressão, volume, número de mols, a constante e aqui a temperatura. Sempre se atente que na equação de Clapeyron a temperatura está sempre em Kelvin. Kelvin é a mesma coisa que grau Celsius somado a 273. Tranquilo? Certo. A pressão. A pressão ele falou na questão, nós temos aqui, que é de 1 atm. Vamos colocar na equação. 1. O volume é o que a gente quer descobrir. O volume de CO2 gerado na combustão do metano. Então, vamos deixar ele da maneira como está. O número de mols a gente já descobriu. Está informado aqui quando a gente fez a divisão da massa pela massa molar. Temos 60 mols. Vamos colocar na equação. A constante é 0,08 atm. Podemos fazer de várias maneiras. Vou fazer 0,082 atm. A gente pode também fazer isso aqui, passar a vírgula 2 casas para lá. A gente pode também passar essa vírgula 2 casas para lá, 8,2 vezes 10 a menos 2, para nos simplificar, certo? Podemos fazer isso. E é isso que eu vou fazer. Já está substituído aqui. E também a temperatura. Como eu assinalei aqui antes, Kelvin é igual a Celsius mais 273. Tranquilo. Então temos que temperatura em Kelvin é igual a Celsius. Quantos graus Celsius nós estamos na questão? 27 graus Celsius. Pois vamos adicionar aqui 27 mais 273. Esse valor vai dar 300. Tranquilo? Vamos adicionar o 300 aqui. Qual é o próximo passo? Bom, se a pressão é 1, se ela está multiplicando, ela passa dividindo, e divisão por 1, nós já sabemos que é o valor do dividendo. Então não precisamos alterar. Podemos até inclusive apagar aqui. Certo, agora é uma questão de cálculo. Vamos calcular isso. Bem simples. 300 é igual a 3 vezes 10 ao quadrado. E como aqui está a menos 2 e aqui mais 2, nós podemos simplesmente apenas cortar esses valores. Certo? Agora vamos à multiplicação. 60 vezes 8,2 vezes 3. Para tirar essa vírgula, a gente também pode fazer essa simplificação. É só fazer 6 vezes 10 vezes 8,2. Se passarmos esse 10 multiplicando para cá, que não tem problema, 6 vezes 82 vezes 3. Pronto, tiramos todas as vírgulas. 82 vezes 6, obteremos 492. 492 vezes 3, para finalizar, obteremos 1476. Voltando para cá, volume é igual a 1476. O que? Litros. Na equação de Clapeyron, todos os resultados são obtidos em litros. Tornando para a questão, nós vamos olhar as alternativas e, por análise, nós vemos que é a letra D a resposta. Muito obrigado por sua atenção, espero ter te ajudado.